Salve família! Vamos falar um pouco aí sobre o primeiro turno da eleição aqui em São Paulo e de como eu vejo o segundo turno? Antes disso, eu vou agradecer para geral que me fortalece financeiramente no Apoia-se, no Seja Membro e no Pix, e lembrar que eu tenho um grupo no WhatsApp com os apoiadores. Eu também vou pedir para vocês não se esquecer de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para o algoritmo do YouTube entregar ele para mais gente e também de se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho. Agora vamos lá! Encerrado o primeiro turno mais acirrado da história da cidade de São Paulo, onde 3 candidatos permaneceram por semanas, empatados tecnicamente nas pesquisas eleitorais, Ricardo Nunes e Guilherme Boulos foram para o segundo turno e Pablo Marginal, que dizia que não ia ter segundo turno porque ele ganharia no primeiro, terminou em terceiro lugar. A disputa foi bastante apertada e ele, Nunes e Boulos terminaram com uma diferença relativamente pequena um do outro. Tabata Amaral terminou em quarto lugar com 9,91% dos votos e Datena com 1,84%, sendo esse o pior desempenho em toda a história do seu partido, o PSDB, que também não elegeu nenhum vereador em São Paulo, assim como o PRTB, de Pablo Marçal, também não. Já o PT elegeu a maior bancada da Câmara, 8 vereadores, seguido do PL, que elegeu 7. O PSOL elegeu 6, incluindo 4 candidatas que eu apoiei: Luana Alves, Amanda Pascoal, Silvia da bancada feminista e Kate Lima. Apesar disso ser motivo de comemoração, é um triste fato que a grande maioria dos vereadores eleitos são de direita e extrema-direita. O mais votado foi o delinquente Lucas Pavanato, um bolsonarista ultratransfóbico. Zoe Martins, ex-comentarista da Jovem Clã, também foi uma das mais votadas, assim como o lixo do Rubinho Nunes, que se reelegeu. Por todo o Brasil, a maioria dos vereadores e prefeitos eleitos são de direita e extrema-direita, o que não surpreende. Como eu repito constantemente, mano, a política institucional é um jogo de cartas marcadas, feito para que a burguesia sempre ganhe, e os seus representantes políticos são justamente os candidatos de direita, aqueles que têm mais dinheiro, mais financiamento, mais recursos, mais tempo de televisão, mais apoio das grandes mídias, etc. A gente nunca vai eleger uma maioria de políticos do povo dentro desse sistema. As nossas demandas, nossas vontades, nossas necessidades nunca vão ser realizadas dentro desse sistema. Então a gente tem que lutar para dar fim a ele. Enquanto nós constrói essa revolução que vai superar esse sistema capitalista, a gente pode também, como uma forma de reduzir os danos causados pelos políticos da burguesia, eleger políticos do povo, mesmo que sejam uma minoria. Eu aproveito aqui para parabenizar Rick Azevedo, criador do movimento Vida Além do Trabalho, que conseguiu se eleger vereador do Rio de Janeiro com quase 30 mil votos, levantando a bandeira da redução da jornada de trabalho e do fim da escala 6x1. Mas, voltando para São Paulo, como eu falei num vídeo que eu postei no Instagram semana passada, meu apoio no primeiro turno foi para Altino Prazeres, do PSTU. E, em um eventual segundo turno com Boulos, eu apoiaria ele criticamente. Muita gente me criticou por isso, alguns subestimando Altino e outros superestimando ele. Os que subestimavam diziam que apoiar ele seria jogar o voto fora porque ele não tinha chance nenhuma de ganhar. Os que superestimavam diziam que votar nele era perigoso porque tiraria votos do Boulos e podia fazer com que ele não fosse para o segundo turno. O que eu respondi para essas pessoas, mano, foi que o PSTU, infelizmente, não costuma ter muitos votos. Então seria praticamente impossível que eles tirassem Boulos do segundo turno. Em 2020, eles tiveram 0,06% dos votos válidos, enquanto nessa eleição tiveram 0,05%. Cerca de 3 mil votos. Já para aqueles que perguntavam por que apoiar alguém que não tem chance nenhuma de ganhar ou sequer de ir para o segundo turno, eu respondia: nós, comunistas, nós não participamos das eleições com o objetivo de ganhar elas. As eleições para cargos legislativos até que sim, porque é um pouco menos difícil se eleger, mas as eleições para cargos executivos, como de prefeito, a gente sabe que é quase impossível ganhar. Como eu já falei, mano, o sistema tá montado para que a burguesia e os seus fantoches se elejam. Quando comunistas participam das eleições, é justamente para denunciar isso. E é por isso que não são convidados para debates, por exemplo, porque as grandes mídias liberais não vão permitir que comunistas de verdade vão lá denunciar a farsa eleitoral, a democracia burguesa e o próprio sistema capitalista. Eu votei pela primeira vez em 2018 e na época não era comunista, mas em todas as eleições seguintes, eu sempre apoiei candidatos comunistas nos primeiros turnos e votei criticamente nos menos piores nos segundos turnos. Em 2020, eu apoiei Vera Lúcia, do PSTU, para a Prefeitura de São Paulo no primeiro turno, e Guilherme Boulos, do PSOL, no segundo. Em 2022, apoiei no primeiro turno Altino para o governo do estado de São Paulo e Leonardo Péricles, da UP, para a presidência da República. Haddad e Lula, ambos do PT, eu apoiei criticamente no segundo turno.
E por que eu apoio esses candidatos do PSTU, da UP, que nunca conseguem eleger nenhum candidato? Pelo menos não até hoje, né? Muito é falado no meio das esquerdas sobre nós ter uma falta de renovação das lideranças e que depois que o Lula morrer, a esquerda no Brasil vai acabar. Mas poucos estão dispostos a construir essa nova esquerda e essas novas lideranças, né? A real, mano, é que a gente sequer tem uma esquerda de verdade no Brasil hoje. A gente tem essa galera que se diz progressista, mas que é liberal, neoliberal e até conservadora em alguns pontos. Essa galera que não fala contra o sistema capitalista e que defende as instituições do Estado burguês. Essa esquerda tá morrendo, mas a gente ainda não tem nada para substituir ela. É por isso que eu faço o que eu posso para ajudar a construir essa verdadeira esquerda no Brasil. Principalmente essa esquerda que peite para valer a burguesia e a direita. E não que queira se aliar e fazer acordos com ela. Porque quem faz isso, mano, cava a própria cova. Então é isso. Em primeiro turno, eu apoio aquilo que mais se aproxima do que eu defendo e ajudo a construir projetos, lideranças, partidos comunistas e revolucionários. Segundo turno é redução de danos. É votar no menos pior se tiver um menos pior. Para mim, Boulos não é o candidato ideal, mas sem dúvidas é muito menos pior que Nunes. E por que eu não acho que o Boulos seja um candidato ideal? Eu tenho muitas críticas ao Boulos, à sua campanha e à sua candidata a vice, a Marta Suplicy, que até o começo do ano era secretária de Ricardo Nunes. Mas eu prefiro deixar para fazer essas críticas depois que o segundo turno passar. Nas próximas semanas, meu foco vai ser ajudar a eleger Guilherme Boulos contra Ricardo Nunes e o projeto burguês, bolsonarista, neofascista, privatista, militarista que ele representa. Eu ainda vou fazer conteúdos mais explicativos sobre por que não votar em Nunes e sim em Boulos. Mas, nesse primeiro momento, mano, eu quero falar com as pessoas que já apoiam a candidatura do Guilherme nesse segundo turno. Algumas dessas pessoas já estão dizendo que vai ser impossível Boulos ganhar e, apesar de eu achar que vai sim ser bem difícil, eu não acho impossível. Como eu disse, ele e o Nunes terminaram o primeiro turno com uma diferença muito pequena. Nunes com 29,48% dos votos válidos e Boulos com 29,07%, ou seja, apenas 0,41% de diferença. Por um lado, isso é bom, e por outro, é ruim. É ruim porque, com a diferença tão pequena e Nunes na frente, talvez ele tenha assim mais facilidade para conquistar eleitores de outros candidatos e permanecer na frente. Mas é bom porque, pela diferença ser pequena, talvez a chance de Boulos superar ela seja maior. Vale lembrar que na última eleição, Bruno Covas e Ricardo Nunes terminaram o primeiro turno com 32,85% dos votos, enquanto Guilherme Boulos e Luiz Erundina terminaram com 20,24%. Uma diferença de 12 pontos percentuais. Depois que eu gravei esse vídeo, foi publicado um levantamento feito pelo jornal O Globo, que mostra que quase 50 mil eleitores de São Paulo digitaram 13 ao invés de 50 na urna e com isso tiveram seus votos anulados. Esses 50 mil votos teriam feito Boulos ultrapassar Nunes e chegar no segundo turno em primeiro lugar. Boulos aumentou bastante o seu apoio, tanto em regiões centrais quanto periféricas. No primeiro turno da eleição de 2020, Bruno Covas e Ricardo Nunes saíram na frente em todas as regiões de São Paulo, enquanto nesse ano, Boulos e Marta saíram na frente em 20 zonas eleitorais, 14 delas em regiões periféricas. Dessas 14, só 7 tinham votado mais em Boulos do que em Covas e Nunes no segundo turno de 2020, ou seja, o pessoalista conseguiu o apoio de mais distritos nessa eleição, e já no primeiro turno. Os distritos que não tinham votado em Boulos nem no segundo turno de 2020, mas votaram no primeiro turno desse ano são Guaianazes, Itaim Paulista, Jardim Helena e Conjunto José Bonifácio, no extremo leste, Perus e Jaraguá, no extremo noroeste, Jardim São Luís, no extremo sul, Rio Pequeno, Butantã, Perdizes e Pinheiros, na zona oeste, Santa Efigênia e Bela Vista, no centro, e Vila Mariana, no centro-sul. Porém, mano, duas zonas eleitorais que tinham dado mais votos para Boulos em 2020, esse ano viraram para o lado do Nunes. São as regiões de Parelheiros e Grajaú, no extremo sul, onde Nunes e Milton Leite, um dos seus grandes apoiadores, são muito fortes e influentes. As demais regiões que deram mais votos para Boulos no segundo turno de 2020 mantiveram os votos no pessoalista. São Mateus e Cidade Tiradentes, no extremo leste, e Campo Limpo, Capão Redondo, Valo Velho e Piraporinha, no extremo sul. Mas a gente teve um fator diferente nessa eleição, que foi Pablo Marçal. O ex-coach Picareta não conseguiu ir para o segundo turno e isso é motivo de comemoração? Sim.
Eu postei no meu Instagram alguns memes ridicularizando ele. É claro que apareceram chatos e ranzinzas de plantão para reclamar que não tinha nada para comemorar, porque ele teve muitos votos e não sei o quê. Sério, mano, tem uma galera aí na esquerda que eu acho que podia abandonar logo a política e aceitar a derrota calado, né? Porque eles só sabem encher o saco de quem tá tentando fazer alguma coisa. Quando eu tava criticando bastante o Lula e o PT lá no começo do ano, eles falavam que eu tava ajudando a extrema-direita. Aí no segundo semestre eu fui criticando menos o Lula e o PT e comecei a criticar o Marçal. Aí eles falaram que eu tava dando palco pra ele. Aí eu fui criticar a Tabata Amaral e disseram que o foco tinha que ser criticar a extrema-direita. Aí a gente conseguiu tirar o Marçal do segundo turno, fomos comemorar e esse povo insuportável apareceu falando que não tinha nada que comemorar. Ah, vão a merda, mano. Nada tá bom pra vocês, que povo chato do caralho, viu? Enfim, é de se comemorar sim que Marçal não tenha conseguido passar nem pro segundo turno. Porém, a gente tem que ter o pé no chão e analisar alguns dados muito alarmantes. Ele não foi para o segundo turno por uma diferença muito pequena. Cerca de 57 mil votos separaram Boulos de Marçal, o que, se tratando de São Paulo, é muito pouco. Se Marçal continuar no jogo político, mano, ele vem forte em 2026, podendo se eleger deputado estadual, federal ou senador, ou até mesmo concorrer ao governo do estado de São Paulo e à presidência da República, o que ele já disse que pretende fazer. É por isso que a próxima grande tarefa de toda a esquerda, não só de São Paulo, mas do Brasil, precisa ser pressionar a justiça eleitoral para que Marçal responda pelos inúmeros crimes eleitorais que ele cometeu, perca seus direitos políticos e seja declarado inelegível. Para mim, a justiça eleitoral e a justiça burguesa como um todo já não tem credibilidade nenhuma. Mas se ela não fizer nada diante da divulgação de um documento falso, de um laudo médico fraudado, aí, mano, ela já pode dizer que não serve mais para nada. Aliás, serve para defender a burguesia e atender aos interesses dos candidatos dela. Se a gente ficar esperando calado a justiça agir sozinha, ela não vai fazer nada. Desde 2018, parece que a gente voltou para a República Velha no Brasil, quando não existia justiça eleitoral e valia tudo. Naquele ano, prenderam um candidato que ia ganhar a eleição presidencial para que outro ganhasse. Em 2020, a campanha de Covas e Nunes distribuiu cestas básicas às vésperas da eleição, comprando votos. Em 2022, Tarcísio aparentemente forjou um atentado contra ele para se eleger governador de São Paulo, e Bolsonaro colocou a Polícia Rodoviária Federal para bloquear estradas pelo Nordeste e impedir que possíveis eleitores de Lula fossem votar. E esse ano, Marçal forjou um documento falsificando até a assinatura de um médico morto. Isso depois de ter mentido a campanha inteira e cometido vários outros crimes eleitorais. Então é isso, vamos cobrar aí punições severas ao Marçal, como, no mínimo, a sua inelegibilidade. Mas voltando, como eu estava dizendo, mano, a participação de Marçal nessa eleição foi um fenômeno que precisa ser melhor estudado e que merece até um vídeo à parte. Mas o que eu quero trazer aqui agora é como ele tomou vários distritos que tinham votado em Covas e Nunes em 2020 e até mesmo distritos que votaram em Lula e Haddad em 2022. Marçal foi o candidato mais votado na maior parte da Zona Leste e numa parte da periferia da Zona Norte. Conquistar essas regiões vai ser fundamental para garantir a eleição de Boulos no segundo turno. O que vocês devem imaginar, não vai ser nada fácil. Convencer eleitores do Marçal a votar no Boulos deve ser quase impossível, mano. Mas a gente não pode deixar de tentar. Não sendo possível virar os votos dessas pessoas, a tática é fazer elas anularem ou não irem votar. Aliás, as abstenções foram bastante altas esse ano, assim como os votos brancos e nulos. Mais de 2.500.000 eleitores não foram votar em São Paulo nesse último domingo, o que supera a quantidade de votos tanto de Boulos quanto de Nunes, que tiveram cerca de 1.800.000 votos cada. Votos brancos e nulos, que na prática são a mesma coisa, somaram quase 665 mil, superando os votos de Tabata, que foram cerca de 605 mil. Como vai ser difícil virar votos de Marçal e Nunes para Boulos, nossa principal tática para o segundo turno precisa ser convencer o máximo de pessoas que não votaram no primeiro turno a ir votar em Boulos no segundo. Para fazer isso, e também para tentar anular ou tirar os votos dos eleitores de Marçal e Nunes, a gente precisa, em primeiro lugar, saber ouvir. Ouçam os eleitores. Entendam o que fez eles votar como votaram ou nem terem ido votar. A partir disso, avaliem se a melhor tática é bater no Nunes ou elogiar o Boulos. Vão ter pessoas que vão decidir votar no Boulos conhecendo melhor ele e as propostas dele. E vão ter pessoas que não vão estar nem aí para as propostas dele
mas podem votar nele por entender que a reeleição de Ricardo Nunes com o Coronel Melo Araújo pode afundar São Paulo de vez. Inclusive, mano, essa vai ser a principal tática da campanha de Nunes, mas fazendo todo um terrorismo psicológico e espalhando pânico moral para dizer que Boulos é comunista, Boulos é invasor, que ele vai tomar as casas das pessoas, que ele defende aborto e drogas, etc. A gente precisa usar a mesma tática contra Nunes, mas sem precisar usar fake news como eles fazem, só expondo mesmo a desgraça que é o projeto bolsonarista que ele defende e que foi derrotado em São Paulo em 2022, quando a maioria da população, principalmente nas periferias, preferiu Lula e Haddad do que Bolsonaro e Tarcísio. Se para os eleitores mais moderados a gente precisa mostrar que Nunes é um extremista, militarista, etc., para os eleitores de Marçal a gente precisa mostrar que Nunes é um cara do sistema, totalmente preso a acordões com políticos e partidos tradicionais, como o seu próprio, o MDB e o PSD de Gilberto Kassab. O eleitor médio do Marçal é o trabalhador cansado da política tradicional e do sistema opressor em que a gente vive. Então é fundamental mostrar que Nunes é o sistema, que ele tem um PM de vice, que ele é cria do Dória, que inclusive já disse que votou nele no primeiro turno, né? Assim como José Serra também já declarou apoio a ele no segundo turno. Mas, independente do resultado dessa eleição, mano, a nossa luta vai continuar, porque a gente que realmente luta contra o sistema capitalista, a gente sabe que nós só vai ter paz quando esse Estado acabar, quando toda essa farsa eleitoral acabar e o povo estiver diretamente no poder político e econômico da sociedade. Até lá, como eu disse, vamos continuar se esforçando para frear o avanço da burguesia sobre nós e reduzir danos dos seus ataques. Que a esquerda faça o que o Brau falou, volte para a base, não só para aprender a se comunicar, mas principalmente para construir movimentos, para construir um futuro diferente. Isso é possível, eu acredito. Valeu, falou!